parece razoável afirmar que a teoria da recapitulação, então, que a vida, a experiência de um indivíduo a partir do nascimento dele até o seu desenvolvimento completo, recapitula, repete de maneira abreviada a sua história de vida, repete de maneira abreviada a história da espécie, da humanidade. Em algum momento as crianças se comportaram como primitivos, se comportaram como pequenos animais, até chegarem no que a gente espera da humanidade. Né? Então esse também, quando falo no que a gente espera da humanidade, estou apontando ali para os indo-germânicos, né? Mas o que eu me refiro é o que hoje, qual é o conceito de um ser humano razoável, perfeito, sociável, que se comporta, se mexe, que é político, que é republicano, que é cidadão. Todos esses tipos de conceitos também estão localizados no tempo. Né? Oi? Eu não queria falar isso, mas é você que está falando. Bom, e agora eu queria pontuar como a recapitulação, então essa teoria aparece levada, quando Freud leva ela às últimas consequências, quando ele estende então esses achados psicanalíticos à história da civilização. Porque assim, o que se fazia? Tinha o livro que a gente viu lá, A Origem das Espécies, do Darwin, que ele não foi muito bem aceito, porque foi aceito, todo mundo queria ouvir aquilo há muito tempo. A ideia de seleção natural ela já existia desde a década de 20, mas desde 1820 mais ou menos, mas ela ainda não tinha condições políticas de ser entendida e aceita e querida por todos. Bom, até hoje, né? A gente não tem condições políticas. Se vocês fizerem uma pesquisa, evolucionismo, no Google, para pesquisar alguma coisa de Darwin, vocês vão encontrar muito trabalho, muito blog, muita coisa de teologia, ou de opiniões gerais, refutando o Darwin. Então, imagine isso em 1859. E aí, como a hipótese do Darwin ainda ela precisava de evidências empíricas mais consistentes, que esses autores que vieram depois dele, ou que eram contemporâneos dele, começaram a criar modelos paralelos para entender, para justificar o Darwin. Então, é onde que o Haeckel faz então, essas árvores genealógicas, esses modelos que vão mostrando, eu estou vendo empiricamente no desenvolvimento, na comparação dos embriões, que o Darwin estava certo. Então, vários autores de várias áreas começaram a achar que as suas disciplinas poderiam fazer préstimos à teoria do Darwin. E quem foi Freud, se não mais um desses caras que tentou falar, olha, a história da humanidade, a gente não é fixista, o psiquismo não está fixo, o psiquismo se transformou. Lembra que a gente viu isso, que o Darwin tinha isso, né? Tipo, as espécies são fixas ou elas são mutáveis. Né? Isso com relação às espécies. Essas duas, né? Daí tinha os criacionistas e os sei lá o quê, os biólogos evolutivos. E aí tinha esse debate. Aí o Freud também está nessa esteira de mostrar que ele é um cara de vanguarda, que utiliza o último da ciência, e vai mostrar que então o psiquismo também é mutável e sofreu mutações ao longo da história. Então o Freud está ali na crista da onda. No entanto, isso daqui está na moda em 1870, 1880, quando o Freud está terminando a faculdade e começando os primeiros trabalhos. Em 1900, ou seja, uns 20 anos depois, isso daqui o Haeckel já era entendido como como chama? Charlatão. Tinha adulterado esses desenhos para conseguir provar isso daqui. E aí ele já não acreditava mais na teoria da recapitulação. Ela foi uma febre assim, tipo terraplanismo, uma febre, aí logo se dissolve, logo acabou. Só que isso em 1900 ela já não era muito mais aceita. Mas o Freud vai fazer aquele esquema em 1915. E como a gente já falou, acho, em 1939 ele está falando, estão dizendo que a herança de caracteres adquiridos não existe.
Ou seja, já diziam há 40 anos que a herança de caracteres adquiridos do Lamarck já não funcionava. E o Freud falou, nada a ver isso aí, eu vejo todo dia que ela existe. Então o Freud tinha umas ideias fixas. Ele era fixista, o Freud tinha um psiquismo fixista, talvez. Bom, mas aí, agora falando sério, então o Freud também estava nessa esteira de tentar fazer com que a psicanálise emprestasse seus conhecimentos e suas noções, sua percepção do psiquismo para ajudar a fundamentar e dar mais consistência para isso, de que as espécies são mutáveis, se as espécies são mutáveis, o psiquismo também é. Né? Ele foi se transformando ao longo da história. Em 1913, tem uma passagem dele, agora, onde ela está? Para vocês eu não sei. Mas eu vou ler aqui. Depois a gente acha. Ele é de 1913, eu não lembro. Tem uns 3 trabalhos aí de 1913 que eu coloquei para vocês. Toda a história da civilização, estou citando Freud, é uma exposição dos caminhos que empreenderam os homens para dominar seus desejos insatisfeitos, segundo as exigências da realidade e as modificações nela introduzidas pelos progressos técnicos. Então, assim, existiram constrições ambientais que fizeram com que a humanidade tivesse que, de algum modo, se organizar de um jeito diferente, organizar seu psiquismo, sua existência em sociedade, para poder dar conta desses fenômenos ambientais e também de si próprio enquanto coletividade. Isso é em 1913. E aí, quando que o Freud formaliza isso que eu estava falando? Em 1915. Alguém aqui manja da psicanálise? O que está acontecendo em 1915 na vida do Freud? Alguém faz ideia? Pulsões. Oi? Ele escreve sobre as pulsões. Inconsciente. 2. Tem mais 5. Repressão. Luto e melancolia. E suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos. O que são esses 5 trabalhos? Você que frequenta a escola de psicanálise, Kiara? A metapsicologia. O Freud está fazendo a metapsicologia em 1915. O que é a metapsicologia? É tentar fazer um compêndio de operador conceitual, né? Um compêndio teórico. Então, repressão, inconsciente, pulsões, são conceitos que ele vai tentando organizar. E ele tinha um projeto, a gente sabe pelas cartas dele, que ele tinha um projeto de fazer 12 trabalhos organizando. Um sobre a histeria, enfim, tem os detalhes lá, eu não lembro exatamente onde eles estão, onde eu anotei. Mas ele não escreveu esses 12, ele escreveu só 5 e escreveu um, que seria o último deles, e que não foi publicado, e que foi encontrado em 1984, ou seja, muito recentemente, chamado Visão de Conjunto das Neuroses de Transferência. Esse texto, ele seria o último dos 12 ensaios metapsicológicos, que ia dar, então, uma visão geral do que era a metapsicologia psicanalítica. É um texto muito legal, uma viagem muito legal. Então, em 1915 também tem isso, tem várias especulações sobre esse texto. Em 1915 estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, o Freud estava super preocupado, ele não tinha mais paciente, estava perdendo dinheiro também por causa da guerra, sem luz, com muitas privações, assim, com um monte de filho e com os filhos na guerra, já tinha. Então ele estava super preocupado e por conta disso, vários historiadores da psicanálise começaram a dizer que tudo que o Freud escreveu nesse período era meio uma fantasia de quem estava nervoso. Só que quando os teóricos falam disso, eles só consideram esse texto, Visão de Conjunto das Neuroses de Transferência, como algo viajado. Agora, a repressão, pulsões, luto e melancolia, eles são aceitos pela historiografia oficial da psicanálise. Não que um seja melhor ou pior que o outro. É só para a gente olhar que quando a gente faz essa história da psicanálise, a gente tem umas tendências a tentar salvar o Freud de algum aspecto. Eu acho que eu trouxe, foi na semana passada ou retrasada, que tinham alguns autores biógrafos do Freud que tentavam mostrar que isso daqui é uma loucura do Freud, isso é coisa de velho, eu não entendi por que ele se apegava tanto a Lamarck,
tentando fazer a justificativa de por que o Freud tem umas ideias baseadas, então, numa análise rasa, numa psicanálise selvagem do Freud, né? Fazer uma análise selvagem dele, sem fazer dar uma olhada mais pro contexto, assim. Bom, então esse texto, Visão de Conjunto das Neuroses de Transferência, Freud comparou os quadros sintomáticos das neuroses com as diferentes organizações que se estabeleceram ao longo dos períodos geológicos da Terra. Ele mandou uma carta para o Ferenczi, que existe essa carta, está documentado, e ele apresentou então essa ideia central, que é compor o 12º ensaio metapsicológico para ser publicado. E ali ele anunciou então uma ordem cronológica do aparecimento das neuroses. A histeria de angústia viria primeiro, depois a de conversão, a neurose obsessiva, na história da humanidade, está lá naquele canto, assim. Então, a histeria de angústia, a histeria de conversão, neurose obsessiva, demência precoce, paranoia, melancolia, elas são disposições libidinais que existem. Por que elas existem hoje nos sujeitos? Porque elas são restos deixados pela nossa história filogenética, que tem essa capacidade de emergir em algum momento. E aí ele vai fazendo uma coisa bem complexo, assim, esse texto, porque como ele é um rascunho, ele está um pouco desorganizado, a organização dele é meio confusa. E daí ele vai observando também que eu vou fazer essa lista que está ali aqui, para ficar mais fácil. Histeria de angústia, histeria de conversão, neurose obsessiva, eu acho que é hebefrenia. Esquizofrenia. Paranoia, né? E mania, melancolia, mania. E aí tem também um negócio curioso que chama a atenção dele. Esses quadros nosográficos, eles aparecem em idades específicas do desenvolvimento ontogenético, quando eles irrompem, né? A histeria de angústia aparece especialmente nas crianças, com as neuroses infantis. A histeria de conversão já no período mais maduro. A neurose obsessiva também. A esquizofrenia um pouquinho mais tarde. A paranoia um pouquinho mais velho, melancolia, mania também um pouquinho mais velho. Não que isso seja a realidade da vida, é só como Freud diz que as coisas aparecem, assim, né? E que daí elas estão relacionadas então ao tempo histórico, ao tempo da história da espécie. Então, essa histeria de angústia surgiu num período bem antigo, bem primeiro. E a melancolia, a mania surgiu já num período mais posterior da história da humanidade. Bom, nesse rascunho de 1915, vemos que as contingências geradas por cada contexto ambiental fizeram com que os agrupamentos humanos produzissem um modo de viver, de socializar e de pensar que são específicos, os quais foram transmitidos, então, para as gerações seguintes. Consequentemente, a humanidade atual passa a ser herdeira de diferentes estatutos psíquicos formados em tempos remotos e que foram, então, se sobrepondo uns aos outros. Todos esses modos de organização seguem coexistindo nas próximas gerações, no entanto, somente emergem em determinados contextos, como os patológicos. Aí Freud afirma o seguinte: seria legítimo, cito Freud, supor que as neuroses também devem testemunhar a história do desenvolvimento mental da humanidade. Então é interessante porque aqui ele já faz essa costura tentando contribuir com isso daqui, com essa ideia. Que as neuroses também ajudam a você mostrar que as espécies não são fixas. Um dia partilhada por todos, então, certas organizações primeiras do psiquismo sobrevivem e aparecem nas neuroses. E olha que legal a citação do Freud. Todos os seres humanos eram como apenas alguns são hoje, em virtude de uma tendência hereditária. Então, como alguns são hoje, e ele está se referindo então a essas neuroses, todos foram outrora. Cada patologia pode, portanto, ter sido iniciada em um momento específico da espécie humana. E aí o Freud vai, nesse manuscrito, ele está dividido em 6 seções,
e elas, cada uma aborda um ponto específico assim da psicanálise, disposição, regressão, fixação. Então ele vai olhando como cada uma delas aparece como funciona a fixação na neurose obsessiva, a regressão na histeria de angústia, é todo detalhadinho assim. E daí é interessante porque a gente fala assim, é um rascunho, né? Não posso utilizar esse trabalho. Só que tem outros trabalhos do Freud publicados nessa época também que você encontra trechos desse rascunho assim esboçados. Por exemplo, num que é a Disposição à Neurose Obsessiva de 1913. A ordem na qual geralmente se expõem as formas principais das psiconeuroses, histeria, neurose obsessiva, paranoia e demência precoce, corresponde, ainda que não com absoluta exatidão, à ordem temporal do aparecimento dessas afecções na vida humana. Então, assim, o que está escrito no rascunho está escrito nas obras publicadas também do Freud. Então, assim, e aí olha que interessante, por que surgem as neuroses? Por que elas começam a surgir? Ele parte de um pressuposto inicial, que ele tira, assim, daqui, de algum lugar, não sei de onde ele tira exatamente isso. Na verdade, ele tira de toda uma mitologia, assim, a gente pode dizer, uma mitologia bíblica, de que em algum momento vivíamos em um paraíso. Que em algum momento satisfazíamos todas as nossas necessidades. Ele não fala da onde, não tem uma referência teórica que mostra isso. Ele simplesmente afirma que, em algum momento, cito Freud, o primata teria passado sua existência no ambiente rico, satisfazendo todas as suas necessidades. Em algum momento, muito antigo, satisfazendo todas as suas necessidades. E que, em seguida, com o aparecimento das glaciações, privações foram impostas, oportunizando assim o desenvolvimento cultural. Olha que interessante que a gente estava falando, entender que a natureza é patológica e que essa própria natureza patológica impele um desenvolvimento cultural, logo nossa cultura é já um negócio doentio, né? Vocês estão acompanhando aí? Isso porque ele reconheceu na histeria de angústia e de conversão, assim como na neurose obsessiva, cito Freud, regressões a fases pelas quais toda a espécie humana teve que passar do começo ao fim dos tempos glaciais. Assim como naquela época, todos os homens passavam por essa experiência. Hoje somente uma parcela passa em virtude da predisposição herdada. Eu acabei de citar algo parecido com isso, né? Mas a neurose não apresenta só uma fotografia, um quadro estanque do que foi a humanidade em determinado momento. Ela também contém algo mais. Os quadros neuróticos recebem uma composição que está vinculada com essa história pregressa da espécie. E aí ele vai falar assim, a neurose é também a expressão da resistência contra essa regressão. Um compromisso entre as coisas antigas dos tempos primitivos e as exigências do culturalmente novo. Conflito. Um conflito atuando na dimensão da neurose, entre como foi a tua existência outrora e quais são as imposições de hoje, e uma resistência a voltar a esse estágio anterior. Essa ideia de resistência a voltar a um estágio anterior, por que essa resistência aparece? Também ela meio que sai de algum lugar. Porque por que não voltarmos a nos comportar como as crianças se comportam na atribuição das significações das coisas do mundo, né? Existe, então, uma ideia subjacente aí que continua repetindo essa mitologia europeia racionalista, masculina, que o Freud, enfim, é filho do seu tempo. Mas, desculpa te interromper. Não, imagina. No texto, não, é depois, no Mais Além do Princípio do Prazer, que ele vai dizer que as pulsões têm um caráter regressivo. Uhum. Sim, eu acho que aí, bem lembrado, eu acho que nesse texto aí, ele vai mostrar a tese do Boca, né? O que está em toda a obra dele, né? De uma tendência regressiva
que parte lá daquela ideia de arco reflexo, né? Que o estímulo, o organismo vivo tende a voltar para o seu estado de repouso. O estado anterior, seja lá qual for. Pensando no arco reflexo é estado de repouso, mas sim, né? Retornar ao inorgânico, né? A função da vida, o trabalho da vida é chegar à morte, né? Por algum motivo, esse impulso inicial foi segurado e teve desenvolvimento cultural, teve desenvolvimento ontogenético, mas o que o ser, o indivíduo, teria em sua natureza seria regressar a esse espaço. Né? Então, isso que você está falando é o oposto. Talvez não seja tão carta na manga. Isso, quando eu falei que da onde ele tira isso de lutar contra uma regressão, né? Lutar contra uma tendência orgânica, que a biologia já mostrava que existia. Né? Não é tão assim do nada, como eu falei. Né? E daí, então, assim, a neurose, aqui citando, né, com essa citação dele, é uma resistência contra essa regressão. Então, o corpo, o organismo tende a voltar a esse estado de repouso e aí tem uma espécie de conflito querendo viver, querendo existir, querendo se manter, querendo exercer a sexualidade, mas ao mesmo tempo tem essa tendência a esse retorno. É muito interessante, porque a obra do Freud dá margem para a gente fazer milhares de interpretações sobre essa história de natureza humana, né? Então, você entender essa natureza que tende a voltar a um estado anterior, que uma natureza de conflito, não é uma natureza estanque. Porque o que eu entendo que ele fala no final da obra dele é que o nosso aparato psíquico do ser humano tende a voltar, sempre a voltar ao estado anterior, e que é um grande esforço para a gente, por exemplo, sair da repetição. É um esforço imenso. A tendência é voltar e repetir. Belchior, como nossos pais. Você que ama o passado e que... Não é essa parte, não. Apesar de termos feito tudo o que fizemos, eu resisti para não citar Belchior hoje, mas você falou, a gente ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Para mim, essa letra, esse verso, ele expressa bem essa tendência, que é muito mais difícil você ser insurgente. Você romper com a tua história ancestral, com essas tendências psíquicas, sentar mais pro lado de cá, né? Todo mundo senta meio que no mesmo lugar, todos os dias, né? Inclusive eu. Desafiar as condições dadas, né? O que se diz que tem que ser feito, né? A gente ocupar esses lugares que a gente ocupa, com mais dificuldade de fazer confronto, porque já é assim. Então, esse respeito à autoridade que a gente tem, etc.